Olá, boa tarde. O Jornal Hoje tem acesso ao documento em que a PGR pede a entrada da Polícia Federal no caso Marielle. Raquel Dodge diz que existem indícios de má conduta dos policiais. Testemunhas contradizem as versões do assassino confesso do jogador Daniel. Os preparativos para um novo governo. O presidente eleito Jair Bolsonaro vai se encontrar com representantes dos 3 poderes em Brasília na semana que vem. Ele já tirou as medidas para o terno que vai usar no dia da posse. Donald Trump diz que os soldados devem reagir com tiros se imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos atirarem pedras. As homenagens aos mortos nesse dia de finados e os preparativos para o Enem. É hora de relaxar e de não se confundir com o horário de verão. O Jornal Hoje está começando. A Polícia Federal entrou nas investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes 8 meses depois do crime. O inquérito vai apurar a possibilidade de uma organização criminosa estar atrapalhando as investigações. A reportagem é da Camila Bonfim, de Brasília. 2 depoimentos levaram ao pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para a Polícia Federal abrir investigação. Um dos depoimentos foi no dia 22 de agosto e é do ex-policial militar Orlando de Oliveira Araújo, o Orlando de Curicica, preso na Penitenciária Federal de Mossoró desde junho. Orlando é apontado pela Polícia Civil do Rio como um dos principais suspeitos da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, quase 8 meses atrás. A TV Globo teve acesso ao pedido que levou ao novo inquérito da Polícia Federal. Orlando afirmou a procuradores ter sofrido pressão da Polícia Civil do Rio para assumir que matou Marielle e Anderson. O segundo depoente, que tem o nome mantido em sigilo, prestou depoimento no dia 15 de setembro. Os 2 depoimentos apontam a atuação de milícias, que houve proteção policial ilegal a criminosos, a existência de uma organização criminosa formada por agentes públicos e integrantes do Jogo do Bicho no Rio e possível desvio de conduta de policiais do Rio. A investigação da PF foi aberta ontem. A Procuradoria-Geral da República considera que os depoimentos descrevem ilegalidades graves. No documento, a Procuradoria aponta indícios de má conduta e falta de isenção nas investigações. A suspeita é de que esse cenário pode explicar a demora na elucidação do caso. Por isso, serão investigadas possíveis interferências ilegais na apuração dos fatos. Para a PGR, é suspeito que um crime, registrado por câmeras de segurança, visto por testemunhas, após tantos meses de apuração, ainda não tenha sido elucidado. Segundo a Procuradoria, Marielle denunciava a violência policial e a Procuradoria não descarta que essa atuação tenha provocado sua execução sumária. O novo inquérito vai investigar os seguintes crimes: organização criminosa, coação no curso do processo, fraude processual, favorecimento pessoal, patrocínio infiel, exploração de prestígio, falsidade ideológica e eventual crime de corrupção. O novo inquérito não significa que o caso será federalizado. Para isso, seria necessário acionar o Superior Tribunal de Justiça e apontar supostas fraudes na apuração, o que não ocorreu. Essa investigação servirá para coletar dados sobre essas possíveis omissões. O ministro da Segurança Pública falou ontem sobre o novo inquérito, que ele chama de investigação da investigação. A Procuradoria-Geral da República, com base nesses depoimentos, nessas acusações de que existe uma organização criminosa integrada por agentes públicos, integrada por milícias, integrados por interesses os mais diversos, políticos e assim por diante, para impedir, para obstar, para desviar e não permitir que se elucide o crime da Marielle e do Anderson, então toma esta providência, que é a requisição da Polícia Federal, que investigue esses agentes, esses milicianos, esses todos que estão envolvidos em não permitir que se chegue aos executores e aos mandantes do assassinato, do brutal assassinato da Marielle Franco e do seu motorista. O chefe da Polícia Civil do Rio, delegado Rivaldo Barbosa, disse que não causam surpresas as ilações feitas por um miliciano, porque, segundo ele, historicamente, chefes de organizações criminosas se utilizam desse artifício para desmoralizar
instituições idôneas e seus membros. Ele afirmou que o caso Marielle e Anderson está muito próximo da elucidação. O Ministério Público do Rio de Janeiro declarou que a cooperação da Polícia Federal é bem-vinda e que ainda não teve acesso aos 2 depoimentos citados pelo ministro da Segurança. Depoimentos de testemunhas põem em dúvida a versão do empresário que confessou o assassinato do jogador de futebol Daniel Correia. A TV Globo teve acesso a trechos dos depoimentos no processo que corre sob sigilo de justiça. A reportagem é da Vanessa Rumor. Edson Brites Júnior, a filha dele, Alana Brites, e a esposa, Cristiana Brites, estão presos. Edson confessou que matou o jogador de futebol Daniel Correia no último fim de semana. Para justificar o pedido de prisão de Cristiana e Alana, a polícia anexou ao inquérito o depoimento de uma testemunha que diz ter sido convidada para um encontro, 2 dias depois do crime. Segundo a testemunha, estavam presentes Edson, a filha e a mulher dele, além de mais 2 pessoas. A intenção era combinar uma versão para o crime. De acordo com a testemunha, Edson Júnior propôs que eles fechassem um elo e que se alguém falasse algo, ele saberia quem era. A testemunha disse que entendeu a fala como uma ameaça. Na decisão que determinou as prisões, o juiz diz que há relatos de que Cristiana e Alana, na companhia de Edson, atuaram ameaçando e coagindo testemunhas a apresentar versão uniforme. Para o juiz, se elas permanecessem em liberdade, poderia haver comprometimento de provas testemunhais. O inquérito traz informações contraditórias em relação ao que Edson Brites Júnior disse em entrevista. A polícia afirma, por exemplo, que a mulher de Edson, Cristiana Brites, estava dormindo com a mesma roupa que usava na festa. Edson disse que havia trocado a roupa da mulher, que teria passado mal, antes de colocá-la na cama. Eu peguei, escovei o dente dela, botei o pijama nela e botei ela para dormir. Outras contradições aparecem no relato de uma testemunha que estava na casa quando Daniel foi agredido. Edson disse que ouviu a mulher pedindo por socorro e foi até o quarto, onde viu Daniel de cueca e camiseta em cima de Cris Brites. A testemunha, porém, falou que Edson tinha questionado antes onde Daniel estava e que só após Edson ir para dentro de casa é que os gritos começaram. A testemunha disse ainda que no momento em que Daniel era agredido por Edson e amigos dele, uma pessoa disse que ele havia apanhado uma faca na cozinha. Na entrevista, Edson falou que a faca usada no crime estava dentro do carro. Eu tinha uma faca no carro. As testemunhas disseram que em nenhum momento ouviram Cristiana falar sobre se havia sido abusada ou se Daniel havia tentado algo contra ela. As testemunhas falaram ainda que mãe e filha não tentaram afastar os agressores da vítima, apenas gritaram para que parassem de bater no jogador. Daniel Correia foi jogador profissional por 6 anos. Ele estava emprestado pelo São Paulo ao São Bento de Sorocaba, que disputa a Série B. Uma das testemunhas, considerada peça-chave da investigação, está sendo preservada pela polícia. E a polícia prendeu um homem que mandou matar a ex-mulher no Rio há pouco mais de 2 meses. Pedro Paulo Barros Pereira Júnior foi encontrado em Barra Mansa, no sul do estado. Em agosto, Karina Garofalo, de 44 anos, foi assassinada na frente do filho, de 11 anos, quando caminhava por uma rua na Barra da Tijuca. O homem que atirou em Karina foi reconhecido e está preso. Ele é primo do mandante. A suspeita é de que o crime tenha como motivação ciúmes e algum tipo de vingança. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, a polícia prendeu em flagrante uma mulher que se preparava para aplicar um produto para aumentar os glúteos de uma cliente. Darley Marinho Ladaga, conhecida como Dani, foi presa depois de uma denúncia anônima. Os policiais conseguiram impedir a aplicação. Nas redes sociais, Dani dizia que fazia bioplastia de glúteos. Na delegacia, contou que finalizava as aplicações com esmalte e até com uma super cola. Ela vai responder por exercício ilegal da medicina e por estelionato. É grave o estado de saúde de 7 dos 11 feridos a facadas por um homem em Porto Velho. Uma mulher morreu depois de proteger o filho. A reportagem é da Maríndia Moura. Ainda é um mistério o que levou Ednei Ribeiro, de 49 anos, armado com um facão, a sair pelas ruas da periferia de Porto Velho e esfaquear quem encontrou pela frente. Reginaldo era vizinho de Ednei. Conta que ele nunca apresentou nenhum sinal de agressividade. Ele era tranquilo.
Tranquilo, tranquilo mesmo. Este menino de 8 anos só sobreviveu porque a mãe o protegeu, mas ela não resistiu. Marta Rodrigues Pereira foi morta com golpes de faca na cabeça e no peito. Depois de cometer os crimes, o agressor foi para casa e, segundo a polícia, ele resistiu à abordagem, foi baleado e morto com 6 tiros. Os 11 feridos foram levados para essa unidade de pronto atendimento. O desespero tomou conta de familiares que estavam em busca de informações. 3 pessoas foram atendidas e liberadas. Seu Gerson contou como foi atacado. Já chegou e já falou assim para mim, assim, foi vocês que machucou meu filho, né? Eu falei assim, como a gente tinha bastante gente ali, né? Eu falei, já me deu uma facãozada no ombro aqui. 7 vítimas foram estabilizadas e encaminhadas para o pronto-socorro João Paulo II, o maior do estado. Segundo os médicos aqui do hospital, todos os pacientes estão em estado grave. 3 deles em estado gravíssimo e correm risco de vida. Desde ontem, eles estão sendo submetidos a várias cirurgias porque tiveram múltiplas lesões pelo corpo. Lesão na cabeça, lesão no pescoço, lesão no tórax, lesão de membros superiores, membros inferiores, com fraturas expostas, lesões de tendão, traumatismo crânioencefálico, lesões deformantes da face. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Em muitos cemitérios brasileiros, as famílias se surpreendem quando vão homenagear os mortos. Os bandidos estão levando placas dos túmulos, vasos e estátuas. A reportagem é do Filipe Mancuso. Fomos percebendo vários túmulos quebrados, vários pedaços de túmulos quebrados pelo chão, cruzes. E aqui, ó, como vocês podem ver, eles deixaram aqui a caixa d'água aqui. Esse local. Esse vídeo foi gravado na segunda-feira no cemitério de Jardim do Seridó, no Rio Grande do Norte. Mas a cena não é novidade no Brasil. No Rio Grande do Sul, 2 estátuas como essa, que pesavam mais de 50 quilos cada uma, foram roubadas. Tu tá trabalhando num canto, eles vão estar atuando em outro. Mas não tem muito o que fazer, o cemitério é público, né? O acesso é universal para quem quiser visitar. Então é complicado, para nós é muito complicado. Os bandidos arrancaram as placas de bronze e alças de metal em Pouso Alegre, no sul de Minas. No interior de São Paulo, os ladrões estavam atrás do bronze e levaram os vasos de Catanduva, as estátuas de Tabapuã e a Bíblia do túmulo do irmão da Elaine. Eu sei que o meu irmão não está aqui, mas assim, uma homenagem a quando é data de nascimento, de falecimento, finados, então a gente vem, coloca uma flor, uma vela, então assim, é muita tristeza e muita revolta mesmo, né? O aposentado de Cuiabá trocou o material dos enfeites. Levaram as fotos do meu pai e da minha mãe, que era de cobre, né? Aí colocamos de alumínio, aí o pessoal daqui da limpeza falou, de alumínio também eles estão levando. Nem a história escapa do vandalismo e dos ladrões. O cemitério da Consolação, o mais antigo de São Paulo, tem mais de 8.000 túmulos. Aqui estão enterrados a Marquesa de Santos, o escritor Monteiro Lobato, e alguns túmulos têm obras de arte, como o Grande Anjo, do artista Vitor Brecheret. Só que nos últimos tempos, a beleza de suas esculturas tem contrastado com imagens de abandono por causa dos furtos. Quase sempre os furtos acontecem depois das 6 da tarde, quando os cemitérios já estão fechados. Em todos os corredores a gente nota objetos faltando. Aqui, por exemplo, havia uma placa de bronze. No túmulo da frente tinha um enfeite do mesmo material que foi arrancado. Caminhando um pouco mais, a gente chega num outro túmulo que teve o portão de bronze furtado. Esse, aliás, tem sido o principal alvo dos ladrões. O cemitério de Porto Velho instalou câmeras de segurança, como o pessoal de São Paulo quer fazer. Mas o que falta mesmo é um olhar diferente para esse patrimônio. As pirâmides do Egito, né, que são os monumentos mais importantes, talvez, da história da humanidade, são monumentos funerários, né? Assim como vários outros das civilizações antigas, e que estão aí, são patrimônios mundiais, patrimônios da humanidade, né? Então tem uma quebra desse respeito, desse sentido de sacralidade na sociedade contemporânea. Neste 2 de novembro, dia de finados, os cemitérios ficaram cheios para homenagens aos mortos. Em Belo Horizonte, um helicóptero sobrevoou o cemitério Bosque da Esperança para a tradicional chuva de pétalas de rosas sobre os túmulos.
Em Olinda, os visitantes foram recebidos com música. No maior cemitério público de Belém, a movimentação foi intensa. No início da manhã, dezenas de pessoas acompanharam uma missa. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, a Romaria de Finados é a que atrai mais romeiros para a cidade. Eles vão visitar o túmulo do Padre Cícero, que morreu em 1934. Um incêndio destruiu 2 lojas de um outlet na rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, interior de São Paulo. Imagens feitas por celular mostram que as chamas se alastraram rapidamente. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Os bombeiros continuam no local fazendo rescaldo. Segundo a Defesa Civil, o incêndio não prejudicou a estrutura do shopping, que está funcionando normalmente. E milhares de alunos aproveitam o feriado para tirar dúvidas sobre o Enem. No domingo, 5,5 milhões de estudantes fazem a prova. E muitos, além de estudar bastante, não podem nem pensar em descuidar do relógio. A reportagem é do Márcio Gomes. Feriado, ainda mais caindo numa sexta-feira. Escola deserta. 3 dias de descanso, relaxamento para os alunos, menos para os da turma 203. Aqui, cerca de 40 estudantes do ensino médio não param. Chegaram às 7h15 da manhã e passam pela última revisão antes do Enem de domingo. A tensão já se revela no começo da entrevista. Eu acho que o importante é sempre manter a calma e pensar... dá para recomeçar? que eu não pensei não. Tá nervoso então, né? Eu sempre tenho um pouco de nervosismo, sempre tem que pensar na prova, sim, mas sempre tem que manter a calma para conseguir fazer uma prova boa e ter um rendimento bom. É natural, uma responsabilidade e um peso que não são apenas do aluno. Querendo ou não, é um grande evento, né, para a família toda. Assim, é uma coisa que preocupa um pouco, sabe? O professor de História ainda tira as dúvidas da Ana Beatriz. Se você olhar para a letra A, por exemplo, apesar de estar presente na Constituição, não é isso que está sendo abordado no exercício. Você não vai absorver mais nada, é só tirar dúvida do que você já estudou ao longo do ano e fazer a prova. Está confiante? Tô. Em todo o Brasil, serão mais de 5 milhões de estudantes fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem será aplicado em 2 dias. Neste domingo, as provas serão de linguagens, ciências humanas e redação. Para escrever um bom texto, olha a dica da professora. Tudo tem que ser levado em consideração ali. Não dá para pegar uma parte do tema e desenvolver a partir disso. Você tem que pegar ele como um todo. Tudo que está sendo proposto no tema tem que ser trabalhado de forma global. Não dá para separar aquelas partes que aí você corre o risco. Mas nem tudo pode ser revisão nessa reta final. Os alunos da turma 203 ganharam um café da manhã, para eles lembrarem que tão importante quanto as últimas aulas é estar tranquilo para a prova de domingo. É momento de rir, deixar a cabeça leve, mas aqui também tem uma preocupação: a hora. No domingo começa o horário de verão. Em 10 estados e no Distrito Federal, os relógios serão adiantados 1 hora, à meia-noite de sábado. Como nem todo o Brasil adere ao horário de verão, é bom ficar atento. As provas são aplicadas seguindo a hora de Brasília. Os portões dos locais de prova se fecham à 1 da tarde, ninguém mais entra. Mas é bom repetir, pelo horário de Brasília. Por isso, além de ficar atento ao relógio, a sugestão dos professores para cada aluno no sábado é uma só. Então a gente sugere que no sábado ele pegue, vai com a família, visite o local de prova, conheça, faça um controle do tempo de deslocamento para não ser surpreendido no domingo, né, que é um dia onde ele tem que estar mais tranquilo. Para a turma 203 e todos os estudantes do Brasil, não decepcionem a professora. Eu tenho confiança neles que eles vão fazer uma boa prova, com certeza. Agora é hora da previsão do tempo. A Maju Coutinho já está por aqui. Maju, boa tarde. Oi, Doni. Boa tarde para você. Bem-vinda. Bom, qual é o destaque? Olha, vamos lá. Boa tarde para todos. O destaque, Doni, é a mudança para a previsão de Curitiba, São Paulo e Rio. Ontem tudo indicava que choveria fraco nessas capitais, mas foi o sol
que vingou, viu? Mesmo assim não deve esquentar muito não. 21 de máxima só lá em Curitiba, 26 aqui na capital paulista, Rio de Janeiro com 28 graus. É que sul e parte do sudeste estão na rota dessas nuvens aqui mais baixas, que não são nem coloridas, brancas, por isso não provocam chuva. Agora, as nuvens peso pesadas estão no centro-norte do país. Por isso que os temporais devem atingir o oeste de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, sul do Amazonas, Rondônia, Brasília com 28 graus, Goiânia com 30 graus, Cuiabá com 32 e Porto Velho com 35. E Manaus podem ter aquelas pancadas isoladas que não devem ser menosprezadas, pois podem ser fortes em um ponto ou em outro. Doni. E como ficou o tempo nas outras áreas? Olha, seguinte, o tempo volta a abrir no Rio Grande do Sul, que enfrentou chuvona, faz sol também em parte de Santa Catarina, continua sol em praticamente todo o Nordeste, no norte do Pará e no Amapá. Tem sol e calor em Macapá e São Luís, onde fará 34 graus hoje, e sol e temperatura amena em Porto Alegre, Doni, com 25 apenas. E amanhã, sábado, Maju, como é que fica o tempo? Sábado é o seguinte, destaque para a volta da chuva para praticamente todo o sul do país. E essa chuva, Doni, deve ser mais forte lá no oeste do Paraná, de Santa Catarina e no noroeste gaúcho. Na maior parte do país será um sábado de sol e pancadas isoladas e o calorão predominando, como a gente vê aqui em todo mundo acima dos 30 graus. A gente viu agora há pouco uma reportagem do Márcio Gomes, Enem. 5,5 milhões de inscritos, muita gente estudando e querendo saber se dá para adiantar alguma coisa sobre o tempo para o domingo. Sim, especialmente para os alunos do Sul. No domingo, os alunos do Rio Grande do Sul vão se livrar da chuva, o tempo volta a abrir por lá e em parte de Santa Catarina. No Nordeste, continua fazendo sol, lá no Amapá também, e previsão de pancada de chuva aí na maior parte do país. Tempo mais instável aqui no leste de São Paulo e também lá do Paraná, Doni. Maju Coutinho, valeu. Até amanhã. Até mais, até amanhã. 12 tornados foram registrados no sul dos Estados Unidos nos últimos 2 dias, em meio a fortes tempestades. 2 pessoas morreram. Os tornados provocaram estragos nos estados da Louisiana, do Mississippi e do Alabama. Algumas áreas ainda estavam se recuperando da destruição causada pelo furacão Michael, que atingiu o sudeste dos Estados Unidos no mês passado. Tempestades arrancaram telhados, derrubaram árvores e danificaram o campanário de uma igreja. 110 mil casas ficaram sem energia elétrica. O Serviço de Meteorologia americano prevê mais temporais para hoje. Uma briga entre uma passageira e um motorista de ônibus provocou um acidente que matou 15 pessoas na cidade de Chongqing, na China. O acidente foi no domingo passado. Hoje foram divulgadas imagens da câmera de segurança que mostram o motorista numa discussão. Em seguida, ele é agredido com um celular por uma passageira. Todos começam a gritar e o motorista perde a direção. O ônibus caiu da ponte de uma altura de 60 metros. Ninguém sobreviveu. Anteontem, o ônibus foi retirado do rio Yangtze. Em campanha pelo Partido Republicano, o presidente Donald Trump adotou uma postura dura com os imigrantes, numa tentativa de atrair mais votos nas eleições legislativas que acontecem na semana que vem. A reportagem é do correspondente Fábio Turci, de Nova York. Quando olha para esses imigrantes exaustos pela caminhada longa, famintos, fugindo da pobreza nos seus países, o que Donald Trump enxerga são invasores, criminosos. E contra esse perigo, ele já mandou para a fronteira com o México 5 mil militares. Disse que ainda pode mandar mais, para que sejam 15 mil soldados. Eles já começaram a chegar à região da fronteira com o México, embora ainda faltem semanas para os imigrantes chegarem. Ontem, na Casa Branca, Trump declarou: se os imigrantes jogarem pedras nos nossos soldados, vamos reagir. Eu disse aos militares: considerem as pedradas tiros de fuzil. Trump ainda falou: essas caravanas deveriam voltar agora, estão perdendo tempo. A insistência de Donald Trump no assunto imigração e a reação militar desproporcional tem uma explicação política. Faltam 4 dias para as eleições legislativas.
deste ano. Quanto mais se perde a floresta, mais longe esses animais vão para buscar alimentação, para buscar abrigo, para buscar reprodução, né? E aí isso acontece, né? E não é simples capturar e devolver para a mata o maior felino das Américas. Este é o destino escolhido para a onça de Belém, a Floresta Nacional de Carajás. Nós estamos bem na entrada principal dela. É uma unidade de conservação criada há cerca de 20 anos e que ocupa áreas de 3 municípios aqui do sudeste do Pará. O animal passou por uma bateria de exames. Está sedado aqui, né? Por isso essa nossa coragem de estar aqui ao redor dele. É um grande predador, né? Pode encostar aqui. Só para saber se... o tamanho da... o peso. O tamanho da minha mão. 85 quilos, 80 centímetros de altura, mas ela consegue derrubar um homem adulto com um único tapa. A onça vai ser levada para uma área bem distante de onde nós estamos. De carro, é uma viagem de mais de 2 horas. E ela vai ser transportada, sedada, é claro, dentro deste caixote preparado especialmente para isso. Os biólogos colocaram um colar com GPS para monitorar o animal. Como é que ele está ali agora? Tá bem, acho que tá querendo sair logo, porque tá reclamando, tá rosnando. De dentro do carro, a gente acompanhou a soltura. A atenção tá abrindo. Poxa. Muito lindo, né? Muito bonito. Tá linda, reconhecendo a área. A onça não tem pressa. Leva mais de 1 minuto até desaparecer na vegetação. Já faz 1 mês que os biólogos monitoram os sinais emitidos pelo colar. Aqui são os pontos, ela está caminhando praticamente em linha reta nessa imensidão de floresta. Até agora essa onça já andou mais de 50 quilômetros. O que a gente espera é que ela encontre uma área dentro dessa reserva e que não saia dessa reserva, porque senão ela tem risco de ter conflito e voltar a ter problemas. Os biólogos torcem para que se repita no Pará o que aconteceu em Goiás. O colar da onça, capturada em Goiânia, já emitiu sinais de que ela escolheu um território. Desde que foi solto há 10 meses, o animal caminhou quase 1.000 quilômetros até encontrar seu território. A área fica a 500 quilômetros de Goiânia. Ela não está em conflito e com certeza não tem uma outra onça já ocupando aquele território. Então esse é o cenário ideal para ela. Então ela conseguiu, felizmente, se adaptar a essa nova área. O Globo Repórter de hoje nos leva a Andaluzia, na Espanha. Um caminho nas alturas. Nossos repórteres atravessam a trilha que já foi considerada a mais perigosa do mundo. A incrível floresta de pedras que nasceu no fundo do mar. Aldeias branquinhas no alto das colinas e um povo que vive sem pressa. Um dos únicos lugares onde é possível construir uma casa erguendo apenas uma parede. Gibraltar, o lugar onde vivem os últimos macacos selvagens da Europa. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, o presidente eleito Jair Bolsonaro vai a Brasília na semana que vem em mais um passo da transição de governo. Bolsonaro já tirou as medidas para o término da posse. A gente volta já. Gabriela foi intimada a ir à delegacia para responder à acusação injusta da mãe de Álvaro. Porque minha mãe surtou, não conseguiu enxergar o problema em mim e quis descontar em você. Hoje, 6h, Malhação Vidas Brasileiras. Sabe aquela história de que menos é mais? Com o crédito da Caixa é mais ou menos assim. Menos juros para pagar, mais funcionários para ajudar a Neide. Menos tempo para receber, mais fácil para o Jorge aumentar o estoque. Menos preocupação com o 13º, mais tranquilidade para a Luísa cuidar do seu negócio. Experimente na sua empresa. Procure menos. Encontre mais vantagens na Caixa. 124 milhões de crianças não podem ir à escola. 2,4 bilhões de pessoas ainda não possuem saneamento básico. 193 países se comprometeram junto à ONU para mudar essa realidade.
Um plano com 17 objetivos até 2030 para o mundo mais humano. Se quisermos um amanhã melhor, temos que agir hoje, agora. Acesse geraçãodoamanhã.globo.com e veja o que você pode fazer pelo mundo. Pai, mãe, eu queria apresentar para vocês o meu namorado. Seminovos Movida. A procedência que você gostaria que o namorado da sua filha tivesse. Só pra te dar uma ideia do video show dessa sexta-feira, as confissões da cantora Marília Mendonça na Selfie da Verdade, Fernanda Gentil numa dublagem infame com carioca, é o vídeo fake, e um encontro que só é possível no video show, Nazaré de Senhora do Destino e Carminha de Avenida Brasil. Tá combinado, a gente se encontra depois do jornal hoje, ao vivo. O presidente eleito Jair Bolsonaro vai se encontrar na semana que vem com os representantes dos 3 poderes em Brasília. A reportagem é do André Luiz Azevedo. Jair Bolsonaro começou o dia recebendo um barbeiro e um alfaiate em casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O presidente eleito cortou o cabelo e tirou medidas para o terno que vai usar no dia da posse. O alfaiate disse que Bolsonaro encomendou um terno escuro, com camisa branca, e que a gravata ele ainda vai escolher. Ainda pela manhã, Jair Bolsonaro se reuniu com o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Eles acertaram a agenda do presidente eleito para a semana que vem. Bolsonaro viaja na terça-feira para Brasília. Nós despachamos aqui uma série de questões referentes à transição. O presidente já nos deu a orientação, ele vai se avistar na terça com os poderes. Depois, na quarta-feira, ele terá às 16 horas um encontro no Palácio Planalto com o presidente Temer. E na quinta ele retorna aqui para o Rio de Janeiro. No início da tarde, Jair Bolsonaro saiu de casa. Na saída, acenou para o público na porta do condomínio. Ontem, no fim da tarde, o presidente eleito deu uma entrevista coletiva em casa. Voltou a afirmar que a reforma da Previdência será uma das suas prioridades. A equipe dele já sinalizou que no ano que vem vai propor um sistema novo. Mas Bolsonaro voltou a dizer que apoia a aprovação de parte do projeto que já está no Congresso. A intenção nossa é saber o que nos espera para o ano que vem, buscar alguma maneira de aprovar alguma coisa no corrente ano, como digo, a reforma da Previdência. Se pudéssemos dar um passo que seja, seria muito bem-vindo. Eu quero ver a última versão dela com mais cuidado. Na semana que vem já vou estar a par dela, né? Não é a proposta que eu quero, o Paulo Guedes quer, ou quem quer que seja, quer, é aquela que pode ser aprovada pela Câmara. Bolsonaro disse que ainda não decidiu se vai juntar os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Quem vai indicar o ministro do Meio Ambiente será também o senhor Jair Bolsonaro. Então, vai ser uma pessoa realmente que não vai botar ninguém lá por pressão de ONGs e ter um trabalho xiita voltado ao meio ambiente. Nós queremos preservar o meio ambiente, mas não da forma como o Ministério vem fazendo ultimamente. No primeiro momento, houve quase uma unanimidade dos ruralistas em querer a fusão. Certo? Hoje em dia não existe mais unanimidade. Então tem mais 2 meses para decidir. Mas pelo que está aparecendo, vão ficar distintos, mas eu que vou nomear os 2 ministros. Ele também comentou a indicação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado. E um ministério com poderes para tal. Eu até adiantei, quem sabe uma fração da COAF dentro do Ministério da Justiça. A questão da segurança ir para a Justiça, nós já tínhamos decidido, e bem como a nomeações, ele tem ampla liberdade realmente para exercer o seu trabalho lá. O presidente eleito também disse que pode transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Em maio, a mudança da embaixada dos Estados Unidos provocou polêmica internacional. O status final de Jerusalém é uma das questões mais controversas no conflito entre israelenses e palestinos. Os 2 lados consideram a cidade como capital. Eu não vejo um clima pesado em você transferir, mudar a embaixada lá de Israel. Não vejo nenhum problema com a coisa. Não é uma questão de vida ou morte. Nós temos todo o respeito com Israel, temos com o povo árabe. Aqui é um país onde todos aqui convivem pacificamente e nós não queremos criar problemas com ninguém. O de Israel sabe do respeito que eu tenho por eles, o povo árabe também,
e vamos pacificar essa questão, tenho certeza. Ontem nós dissemos aqui no Jornal Hoje que o juiz Sérgio Moro nasceu em Ponta Grossa, no Paraná. Na verdade, Sérgio Moro nasceu em Maringá. Pelo erro, nós pedimos desculpas. Daqui a pouco, uma história exemplar de honestidade no Rio Grande do Sul. A gente volta já. O fogo, a terra, a água, o ar estão em guerra. O mundo vai ficar sem equilíbrio. E todos vão se machucar. E o único que pode colocar um fim nessa batalha é alguém que tem o poder de controlar os 4 elementos. Eu sabia que era você. Eu sempre soube que voltaria. O último mestre do ar. Todos nós precisamos dele. Hoje, na sessão da tarde. Galera, consegui! Olha onde eu tô! Agora na promoção Use Elo, além das experiências maravilhosas que já existem, vocês podem concorrer a passar uma noite com cera! Vamos lá, gente, se inscreva, participe! Você pode ir no meu show e depois jantar comigo. Mas ó, é só jantar, hein? Não é pra vir com graça, não. Minha mulher é brava, vixe! Beijo, amor. Te amo. Promoção Use Elo. Concorra a experiências incríveis, mais R$1.000 por dia. Cadastre seu cartão Elo, crédito ou débito e participe. Como empreender? Como será a formação do futuro? Como transformar uma cidade? Como falar sobre diversidade? Como investir em novas tecnologias? Como aproveitar espaços públicos? Como se faz um futuro? Vamos descobrir juntos no Menos 30 Fest? O festival sobre a atitude empreendedora da Globo. São oficinas, feiras, shows e experimentações. Dia 10 de novembro, no Unibis Cultural em São Paulo. As inscrições são gratuitas no site menos30fest.globo.com. Menos 30 Fest, diverso e para todos. Cris descobriu que Alain foi Gustavo Bruno no passado. Sem dúvida formam um belo par, né? Só que por mais que esse encontro tenha sido uma surpresa, ela não consegue esquecer os momentos que passou com Danilo. Me apaixonei no momento que a senhorita entrou no gabinete para nossa primeira aula. Vocês se beijaram? Eu prefiro pensar que a Júlia e o Danilo se beijaram. Você tá com um brilho diferente. Olhar. Eu não consigo parar de pensar nisso, Margot. Hoje, Espelho da Vida. Uma história de honestidade chamou a atenção dos moradores de Marau, no Rio Grande do Sul. A reportagem é da Débora Padilha. A reciclagem é a principal fonte de renda do Ivan e da Verenice. Todo dia, eles saem do interior de Marau, no norte do Rio Grande do Sul, para coletar material na cidade. A surpresa veio quando eles separavam alguns desses materiais. Dentro de um envelope, em meio a algumas caixas de papelão, estavam R$ 8.700. Dinheiro que a família do seu Ivan levaria pelo menos 3 meses para ganhar trabalhando com a reciclagem. No momento que eu coloquei esse papel na prensa, me deparei com um envelope volumoso e me chamou a atenção. Quando eu fui verificar, eram notas. E fiquei meio surpresa. Imediatamente a gente foi devolver, né? Vem até chocolate, várias coisas, vem mantimentos, assim. A gente procura já nem trazer para casa, devolver lá mesmo. Mas se vem para casa, a gente tenta levar de volta, né? E dinheiro? Dinheiro é a primeira vez. Não foi difícil chegar ao dono, já que no envelope estava o nome da empresa. O empresário não quis gravar entrevista, mas disse que está muito grato ao casal. Faria mais falta para ele, né? Mas para nós também, nossa, seria bem-vindo. Mas trabalhando, não coisa que não é da gente, né? O Ivan gravou um vídeo mostrando a história e publicou nas redes sociais. A atitude do casal chamou a atenção da comunidade. Meu Deus, maravilhosa. Maravilhosa. Ainda existem pessoas boas nesse país. É um exemplo, de fato, para toda a comunidade marauense e não dizer para todo o Brasil, para todo mundo, porque é um exemplo a ser seguido. A gente se sente orgulhoso, né? De saber que vai ter outras pessoas que vão seguir o nosso exemplo, né? A partir de amanhã, o Como Será te leva numa viagem a Berlim, na Alemanha, e a Viena, na Áustria. Rogério Coutinho vai mostrar como estas cidades estão valorizando o empreendedorismo sustentável. Em Berlim, você vai conhecer o restaurante que planta na própria loja e o mercado sem embalagem. Alexandre Henderson mostra as obras de arte que a natureza levou milhões de anos para esculpir.
São as cavernas deslumbrantes de Terra Ronca, em Goiás. É amanhã, bem cedinho. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Tchau.